a cada dia basta o seu mal. Essa é uma mensagem de Jesus para não estarmos inquietos, ansiosos, desequilibrados. O que é medo? Uma das sensações, um dos sentimentos mais primais que existem. O que é medo? Medo é a sensação ou estado afetivo desagradável desencadeada pela percepção e ou consciência de um perigo, que pode ser um perigo real ou um perigo imaginário. Tem várias gradações o medo. Pode ser um receio, pode ser uma preocupação pequena, moderada, excessiva, pode ser uma ansiedade, um temor, um pânico e até terror. É uma reação inconsciente. A gente usa os arquétipos que a gente tem. Então, ela é involuntária, ela é natural, que o ser humano convive com ela desde o início. O que é o medo? Continuando. Na atualidade, todos estamos sentindo alguma forma de medo. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de o plano de saúde não assumir a doença, medo de não ter hospital, medo de não ter mais país, de não ter mais fronteira, medos. Todos vivemos atualmente com algum sentimento de medo. Os donos de empresas preocupados, de repente, que não terão mais essas empresas por algum tempo. Medo, estamos vivendo muito atualmente. É uma etapa valiosa do processo evolutivo do ser humano. Ela é condicionada no princípio inteligente e depois no ser humano, como o medo só aparece no ser humano, mas desde o início a gente tem essa força valiosa no processo evolutivo. E aí, alguns tipos. O medo pode ser condicionado e não condicionado. O que é o medo condicionado? Eu sei que o leão é uma fera brava e quando eu vejo um leão perto de mim, eu sei que ele é perigoso, eu entro em choque, eu tenho muito medo daquele leão que está perto de mim. Então, tem uma condição para que eu sinta esse medo e que ele está perto. E tem o medo não condicionado, que é o medo que a gente não sabe por que está acontecendo conosco. Por exemplo, todos os homens têm medo de barata, né? Todos. Não tem homem que não tenha medo de barata. É uma brincadeira. É lógico que são as mulheres que têm muito medo de barata. Por quê? Daquele tamanzinho, não é pela condição dele ser bravo, feroz, que ele vai me exterminar. A barata não vai fazer isso. Então, é um não condicionado esse medo. Também pode estar relacionado à distância. O leão está 10 quilômetros de mim e tem gente que está morrendo de medo, só de estar sabendo que tem um leão a 10 quilômetros. Então, a percepção dele também tem uma certa distância. E tem gente que não precisa nem saber que tem leão perto, que está morrendo de medo. Então, essa distância, em algumas pessoas, também tem essa diferença. Qual é a finalidade? Se a gente tem desde o início do princípio inteligente, depois do ser humano,
Qual é a finalidade, qual é a função do medo? O medo, a finalidade dele é proteger de uma ameaça. A função do medo é de proteção. Vai proteger aquele que tem aquela força, como aquele sentimento, como esteja sofrendo de uma ameaça. Então, desde o início, a função é de proteção para a sobrevivência de todos. Então, é uma função de proteção para a sobrevivência daquele princípio inteligente, daquele ser humano. A função, para que ele serve? Ele prepara o indivíduo, ele prepara no indivíduo a reação de ataque e defesa. O que é isso? Eu vou produzir cortisol, vou produzir noradrenalina e adrenalina, e todas as reações do meu corpo, a frequência cardíaca, a distribuição do sangue, a pressão arterial, a temperatura dos músculos vão ser alteradas para que eu fuja daquele perigo ou para que eu ataque aquilo que está desencadeando em mim o medo. É isso que o organismo faz na presença de uma agressão, de um ataque. Alguns vão raciocinar correndo, fugindo daquela situação, e outros vão raciocinar, pessoas, eu estou falando, para que ataque naquela situação aquilo que está desencadeando o medo. Depende muito dos arquétipos que as pessoas trazem dentro deles. Arquétipo de leão, quem tem, você vai ver um baixinho, um homem baixinho, enfrentando um homem mais corpulento e mais forte, e o baixinho enfrenta. Aquele que tem arquétipos de coelho, pode ser até um homem grande, que ele vai tentar correr dessas situações de ataque e defesa. A manifestação dessa reação do medo, ela é automática e ela é desencadeada pela presença de uma ameaça, mas o sentido é a preservação da vida. Como lidar com o medo? Se ele já é inerente à nossa vida, não temos como ficar sem ele, ele é uma coisa ancestral dentro de nós. Como que a gente vai lidar com o medo? E aí alguns estudiosos falam que a gente tem uma ferramenta, isso é um apanhado geral, lógico, uma ferramenta interessante para a gente lidar com esse medo. A gente tem que modular o medo. A gente tem que dar padrões a esse medo. A gente tem que colocar esse medo em padrões vibratórios dentro de nós, administráveis. Não há como viver sem ele. A gente tem que modulá-lo. E o que é que a gente pode fazer para modular o medo? Alguns estudiosos falam em ressignificação do medo. Outros falam em compreender o medo. Outros falam em utilizar o medo, essa força, esse sentimento, no sentido positivo dentro de nós. Como é que a gente pode fazer para utilizar essa ferramenta de modulação do medo? Uma das coisas, e quase tudo a gente coloca isso, é o autoconhecimento. O que é que eu tenho como forças, valores,
crenças, o que é que eu tenho como virtudes, como inferioridades, onde eu sou forte, onde eu sou fraco, o que é que eu devo fazer para corrigir as coisas em que eu sou fraco, o que é que eu posso fortalecer cada vez mais a minha aqueles pontos em que eu sou forte. Ele é legal. Outra coisa que eu posso fazer é meditar, treinar, fazer exercícios em que a gente pode modular o medo, são as situações limites. Aquela pessoa que tem medo de cadáver, medo primal de cadáver, aquelas pessoas, às vezes, estão dentro de casa e acontece um falecimento dentro da casa e ela tem que lidar com aquela situação. É uma pessoa que tem medo de barata e que cai num fosso, num subsolo cheio de barata. É aquela pessoa que tem medo de altura e ela é colocada em situações, às vezes, inusitadas de estarem muito altas e nessas situações limites. Isso é a ferramenta que a gente pode usar para modular o nosso medo. Ferramenta espetacular através do autoconhecimento, da meditação, da prece e das situações limites. A Sheila tem uma frase interessante para esses momentos de agora, mas também para a gente lidar com os medos. A luta é o pão do espírito. O alimento do espírito, o essencial para o espírito, é a luta que ensina, é a luta que muda, é a luta que renova. Estamos no momento em que temos que usar esse pão, esse alimento, essa renovação, que é a luta, esse momento tão especial pelo qual a gente está passando e que ajuda muito não ficar parado. A luta é ação, a luta é você sair do lugar, é você buscar, é você bater a porta, é você procurar. Isso é a luta. E ela é o pão do Espírito. Sheila falando. Exemplos de como a gente deve lidar com o medo. Como é que a gente pode lidar com o medo? Alguns exemplos dentro da doutrina espírita e fora dela um pouquinho também. E aí, Jesus teve medo? Tem alguma descrição que a gente possa pensar em que Jesus tenha passado por situações estressantes, violentamente estressantes em algum momento, pelo que a gente conhece dele? Tem uma passagem em Lucas, lá no capítulo 22, que de 44 a 46, que a gente vai ler para contextualizar, que diz assim, Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai
para que não entreis em tentação. Isso é minutos, horas dele ser preso lá no Monte das Oliveiras. E aí o versículo que a gente chama a atenção é o 44, do 22 de Lucas. E posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Antigamente, naquela época de Jesus, a oração era feita em pé. Ficava assim em pé e as pessoas oravam nas sinagogas, nas ruas, mas nessa passagem diz que Jesus estava de rosto ao chão, colado ao chão, diferentemente do que era esperado para aquela época. E aí algumas coisas que a gente vai considerar em relação a esse fenômeno. Hematidrose é o fenômeno da pessoa suar sangue. Fenômeno muito raro, ele pode ocorrer em situações de alto estresse físico e psicológico. Jesus, na contextualização lá do versículo, ele já tinha sido traído, ele saiu de onde eles estavam, ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar, e aí acontece esse fenômeno com ele. E aí é interessante, porque ele só está descrito no Evangelho de Lucas. E como é que só o Evangelho de Lucas tece essa consideração? Os estudiosos acham que ele era médico e que ele sabia que isso era muito difícil e que ele pelas fontes que ele teve das informações, chamou a atenção dele e ele coloca isso no seu evangelho. Então, ele é o único evangelista que coloca isso, e uma das razões é porque acham que ele era médico e por isso ele ia chamar a atenção dele para ele colocar nesses escritos. Ok? Hematidrose ocorre quando a gente está no momento de estresse limite, quase desencarnando, porque todas as reações do organismo que levam para o equilíbrio, para manter o sangue dentro das veias, das artérias, isso é rompido por esse estresse físico e psicológico, e a pressão oncótica, que é a pressão que tende a manter o sangue dentro das veias e das artérias, ele é rompido e sangue sai dos capilares e pode se extravasar pelas glândulas sudoríparas, e isso é o fenômeno da hematidrose. Jesus usa o medo para ensinar. Jesus passa por essa situação estressante, altamente estressante, mas que ele estava administrando, mas que era altamente estressante, mas Jesus também usa o medo para ensinar. Isso está lá na parábola dos talentos. Ele distribui, o Senhor da propriedade, Deus, distribui os talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E aí chama os servidores para que eles façam o acerto da distribuição dos talentos. E aí, no último, naquele que ele tinha dado 1, tem essa passagem aí, ó. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que te pertence. Esse não conseguiu lidar com o talento. Teve medo de perdê-lo, teve medo dele ser roubado, e ele esconde, congela todo o entendimento, todo o raciocínio, ele congela e esconde o talento no chão.
Olha, Kardec também fala sobre o medo. Lá na Revista Espírita de novembro de 1865, tem um artigo que chama O Espiritismo e a Cólera. É lógico que a gente pode botar entre o A e o cólera, doença cólera, porque atualmente a gente chama o cólera. Se a gente coloca a cólera, a gente pensa em a doença cólera. E aí, o que diz esse artigo? Ele recebe esse artigo de Repor Filho, que é um advogado, ele recebe uma carta, aliás, falando dos tempos de cólera, na época, em Constantinopla. E aí ele tece esses comentários aí, ó. Os jornais vos informaram do rigor que o terrível flagelo acaba de açoitar a nossa cidade e seus subúrbios. Isso é a cidade de Constantinopla, já atenuando sua devastação. E aí falecem 70 mil em alguns números de cólera e outros falam em 100 mil. É, sobretudo, nesses tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem. E aí, lá mais embaixo, que somos, como sabeis, bastante numerosos, os espíritas, em Constantinopla, e devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou. Aí, mais na frente, o medo é o predisponente mais perigoso, o medo é o predisponente mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Nessa época, o que aconteceu? Os espíritas, parece que eles tinham tido pouco caso de cólera, e aí eles estavam sendo acusados, como lá na época de Jesus, não na época de Jesus, mas um pouquinho depois, nos tempos lá antigos, estavam sendo acusados de acontecerem coisas e colocavam na responsabilidade deles. E aí, no século XIX, em Constantinopla, isso é feito. Passaram a dizer, os espíritas não estavam tendo muitos casos, passaram a dizer que isso era culpa dos espíritas, e Kardec, é um artigo longo, mas Kardec finaliza assim. Isso agora são as palavras do Kardec. Mas como está cientificamente reconhecido que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas, é evidente que toda causa tendente a fortificar o moral é um preservativo. Tem uma história do Gibran, Khalil Gibran, que ele fala que um rei ou um sábio estava saindo da cidade e a morte estava entrando. E aí ele pergunta o que a morte ia fazer lá dentro. E aí ele diz que ele ia lá na cidade pegar 10 mil vidas. E aí, como não tinha jeito do rei fazer nada, a morte entra, e aí depois de um tempo posterior, o rei encontra de novo com a morte e cobra dela. Como pode você falar que ia pegar só 10 mil pessoas se 70 mil faleceram? E aí a morte fala para ele, eu só peguei 10 mil. Os outros 60 mil não são da minha responsabilidade. E aí são algumas posturas que a gente tem nos tempos de pandemias, de epidemias. Um deles é o medo, que enfraquece ao mesmo tempo o moral e o físico, tornando mais impressionável e mais suscetível de ser atingido
pelas moléstias contagiosas, é evidente que toda causa tendente a fortificar o moral é um preservativo. Quanto mais estivermos equilibrados, menos doentes ficaremos, mais resistentes estaremos. André Luiz também fala sobre o medo lá em Nosso Lar, no capítulo 42. O título do capítulo é A Palavra do Governador. Os momentos eram desafiadores naquela época e eles antecediam a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A primeira edição do Nosso Lar, se não me engano, acho que é de 1944. Só que ele foi escrito bem antes. Ele foi escrito antes de eclodir a guerra. Em 1939, ele foi escrito, ou pelo menos iniciado. Eu não tenho esse registro, procurei, mas eu também não achei. Mas esse capítulo fala dos momentos anteriores à eclosão da Segunda Guerra Mundial. E o que diz? Começa lá a Narcisa. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico do Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Continuava ela: precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Exercícios adequados contra o medo. O governador de Nosso Lar vindo a ter um culto em que ele ia trazer informações para que se pudesse adequar a colônia contra esse sentimento tão difícil, às vezes, mas que é para preservar o ser humano. E aí o André Luiz diz, contra o medo? E aí a Narcisa responde, como não? E ela continua, talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. E aí finaliza com essa pérola. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me, a estranheza continuou. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia de êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Nosso Lar, capítulo 42. Chico também lidou com o medo. 2 episódios, ele relata esse episódio do voo que ele pegou de Uberaba para Belo Horizonte, em 1959. Ele diz que pegou o voo e o avião, depois de uns 10 minutos, começou a balançar para lá, para cá, e as pessoas começaram a rezar. Tinha um padre perto dele que estava fazendo o terço, e o comandante fala para apertar o cinto,
e foi aquela coisa toda, e cada vez piorando mais, e o Chico entra em desespero, e todo mundo gritando que ia morrer, que ia cair o avião, que ia isso, aquilo. E aí Emmanuel entra no avião e vem até ele e fala com ele, para ele se acalmar, para ele não se mostrar desse jeito e contaminar as outras pessoas. E ele falou que estava com medo de falecer, e Emmanuel disse que ele podia realmente falecer, porque tinha o perigo do falecimento. E ele falou que então ia continuar gritando, que ele estava morrendo de medo. Num outro episódio, eu só vi isso relatado em duas fontes. Denise Braga, uma pessoa que sabe muito da história do Chico, e ela conta muitos casos do Chico, e uma outra, o Geraldo Neto, que é uma pessoa que conviveu com o Chico, e esse relato que ele encontrou um ser de outro planeta, nos dois tem esses relatos. Então, em 72, entre Franca e Ribeirão Preto, ele estava indo de carro para São Paulo, e o carro estraga na estrada de noite, muito escura a estrada, e não conseguia pegar. E aí aparece uma luz estranha perto de umas reses de uma vaca, ele diz que eram vacas, e sai de dentro da nave uma luz estranha e eleva uma vaca assim pelo espaço. E aí depois desce um ser muito estranho, de mais ou menos 3 metros de altura, que fica olhando em volta e olha bem no olho do Chico, e o Chico congelado. E o Chico fala que é uma das situações que ele mais teve medo na vida dele. E aí aparece o Emmanuel e fala para ele rezar como ele nunca tinha rezado na vida. E aí ele fala, eu acho bom você rezar, porque a coisa é ruim. E ele começa a rezar, o ser, essa pessoa de 3 metros de altura, começa a voltar e a luz sobe para dentro da nave, ele desaparece e ele fala que foi a situação de maior medo que ele passou na vida. E aí, o medo nos tempos atuais? O que a gente pode falar dos medos nesses tempos atuais? Estávamos usando máscaras de todos os tipos. Tinha máscara de médico, tinha máscara de rei, tinha máscara de presidente, socialite, de madame, de perua, tinha máscara de todo mundo, de político, de advogado, de juiz, tinha máscara de todo mundo usando máscara. E que interessante agora, todo mundo usando uma máscara, né? A gente está usando uma máscara só para proteger de um inimigo comum que a gente nem consegue ver. E esse inimigo, como é ele? A gente sempre materializava esse inimigo e a gente agora não vê esse inimigo que não é um país, que não é um povo, que não é um grupo terrorista, que não é uma guerra nuclear. É um inimigo que a gente não consegue nem ver. Mas esses dias são dias de muito aprendizado. Se a gente ressignificar, como a Lourdes falou na última palestra, se a gente fizer o ressignificado, a gente vai aprender muita coisa. São dias de muito aprendizado. E Joana fala para a gente que a dor é professora. A dor ensina. A dor nos ajuda. E aí, se é dia de aprendizado, para quê? Para revermos as nossas posturas, os nossos valores, para revermos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, para revermos, para fazermos reflexões das nossas crenças. O que temos de valores dentro de nós que vão nos ajudar nesses dias em que
grande parte do mundo está com medo. Qual o objetivo desses tempos atuais? Tem algum objetivo esses tempos atuais? Essas dificuldades atuais? Tem algum objetivo isso agora? Se isso veio agora, esse acontecimento tem algum objetivo para essas épocas atuais? Alguém entre nós, algum de nós desconhecia que tudo isso estava previsto? Algum de nós pensa que Deus não está no comando e que isso foi um acontecimento fortuito? Acho que não, né? Acho que a gente sabe e que a gente só não sabia a data, mas que alguma coisa ia acontecer, isso ia. E uma outra coisa, na nossa programação encarnatória, pedimos para estar encarnados nessa época tão espetacular. Nós sabíamos que íamos passar por isso, que tínhamos possibilidade, se não melhorássemos, que íamos passar por dificuldades na correção do nosso trajeto. Sabíamos disso, isso foi nos falado. E mais, além da gente saber, nós combinamos que íamos ajudar o mundo a passar por isso. Íamos acolher corações que estivessem desesperados, íamos acolher mentes que estavam em desalinho, íamos ajudar a consolar esses corações, íamos ampliar o consolo, as condições positivas, combinamos isso. As dificuldades desses objetivos, a gente vai ter dificuldades? Sem dúvida que a gente vai ter dificuldades. De duas formas essas dificuldades. Vai existir a dor em que ela vai... vamos entrar em contato com o vírus, vamos ficar doentes. Algumas pessoas da nossa família vão ficar doentes, mas às vezes não vamos passar pelo falecimento. Mas tem algumas pessoas que vão falecer por projeto reencarnatório, vão falecer através dessa dor e expiação nesses momentos e que eles estavam previstos no planejamento reencarnatório dessas pessoas. E tem a dor provação. Aquela dor que a gente sabia que a gente ia ter, mas que era para a nossa prova. Era para a gente ter a prova nessa época difícil e que se vencêssemos, estaríamos mais equilibrados, estaríamos mais experimentados na nossa vida, no nosso progresso espiritual. E que algumas dessas pessoas serão essas pedras aí colocadas, principalmente essa pedra que é a pedra central, a pedra de esquina, a pedra que mantém todo o arco equilibrado e que segura toda a força desse arco todo, essa pedra, a pedra central. Algumas construções futuras estarão baseadas nessas pedras centrais. Algumas pessoas serão esses sustentadores da construção do futuro, que são essas pedras fundamentais
da construção humana. Então, o objetivo é recomeçar. Se estávamos fazendo situações desequilibrantes, temos que equilibrar as nossas coisas, os sentimentos, os pensamentos, temos que valorizar as nossas virtudes. E o que é esse recomeçar? Ou simplesmente começar de uma forma diferente. Escolher um caminho diferente para trilharmos, organizar de forma diferente, construir de outra maneira, significar valores, os nossos valores em profundos valores espirituais. Eu posso recomeçar, eu posso reorganizar, eu posso reconstruir, eu posso ressignificar os sofrimentos, as experiências dolorosas dessa época que estamos passando nesse período tão difícil da humanidade. Recomeçar. O convite é para criarmos dentro de nós uma nova realidade. O mundo vai ser outro. O mundo não vai ser o mesmo. A realidade cartesiana está implodida. Não é mais... A Aparecida me emprestou um livro, Medos Líquidos. Não é mais estrutural nem físico as coisas que nos ameaçam. Não é mais o cartesianismo que vai prevalecer, a realidade vai ser outra. Uma nova sociedade, tem que surgir uma nova sociedade. Os valores da sociedade têm que ser diferentes. Já está tendo um movimento de fraternidade que eu não esperava assim tão depressa que eles aparecessem. As preocupações com as comunidades periféricas, com os autônomos, com aqueles que não têm nenhuma garantia de emprego. Então, uma nova sociedade vai surgir com esse recomeço para as nossas vidas. Tem que ser para essas mudanças, para esse recomeçar, um novo nível de consciência, uma espetacular nível de consciência, para que aconteça as transições. O momento atual é de transição, o momento atual é de mudança, o momento atual é de transformação de tudo aquilo que a gente tem de valor dentro da gente para níveis mais elevados de consciência. Agora, caminhando já para o final, umas generalidadezinhas que eu coloquei para vocês. A Lourdes falou desse anagrama de crise que eu achei interessante e que é mandarim, é chinês. O que significa esses dois anagramas que representam a crise. E ela também falou, naquele outro dia, que o primeiro é perigo, significa perigo, e o outro oportunidade. Então, olha que interessante o anagrama de crise. É um tremendo perigo para aqueles que olham para o perigo, mas que tem aqueles que olham para uma tremenda oportunidade de mudança. Também é uma época de mudança. Uma outra coisa do Karnal, ele tem essa frase aí, olha, quem vai sobreviver? Tem uma frase de uma tribo indígena americana, eu acho que é o Navajo, que eles falam que a fera que vai sobreviver é aquela que o alimenta. Mas o Karnal fala assim, ó, quem é que vai sobreviver? Não é o mais forte que sobrevive,
nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Esse vai ser aquele que consegue ter o plano B. E se o plano B não der certo, ele vai ter o plano C. Mudança, ressignificado. A gente tem que fazer as reflexões, porque aquele que melhor se adaptar às mudanças, esse vai sobreviver. É o Karnal falando. E aí, sobre o medo, finalizando, alguns lembretes importantes. Lá no Evangelho, no capítulo 17, os itens 3, 4 e 10 tem umas coisas interessantes para a gente procurar ler nessas épocas de crise. O capítulo é o Sede Perfeitos. O homem de bem, que é o item 3, e aí Kardec traz todas as virtudes que devem ter esse homem para que ele seja considerado homem de bem. No item 4, ele fala dos bons espíritas, quem é que é o bom espírita, e ele afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações mais. E quando vocês tiverem alguma dúvida do que deve ser feito, do que o homem deve fazer no mundo, leiam o item 10, que é o homem no mundo, que é interessante a gente ler. O item 10 é uma mensagem espírita, uma orientação dos espíritos. Ok? E aí a reflexão final, Kardec tem essa frase espetacular, que também é do Evangelho, é do capítulo 19, o item 7. Fé inabalável só o é, a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Em algumas traduções tem de frente a frente. Aí nessa eu só coloquei de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tete a tete. É o que está lá no francês. E aí, boas reflexões para vocês. Sabemos que o ano é ótimo. Então, o que está sobrando dele, eu desejo que vocês tenham um bom ano de 2020. E aí, obrigado. Muita paz a todos. Só finalizando, que a gente pode falar do medo é que é um dos melhores gatilhos para todos os processos obsessivos se instalarem dentro de nós. Então, é uma das maneiras que os espíritos obsessores utilizam, multiplicando os nossos medos, as nossas inseguranças. E aí, muita paz a todos. Obrigado por hoje.